Começa mais um combate de argumentos filosóficos! E hoje teremos um combate irrefutável de ideias entre eles, aqueles que defendem o lado negro da força e os que vão combater o obscurantismo, os praticantes do diboísmo. No corner esquerdo, ele que é conhecido como o lobo do homem, o cachorrão, Thomas Hobbes. E ao seu lado, a maldade em pessoa, o inescrupuloso, o manipulador, o maquiavélico em pessoa, Nicolau Maquiavel. E no corner direito nós temos a turma do Deixa Disso, aqueles que praticam o diboísmo, que lutaram contra a Idade das Trevas. Nós temos o que é conhecido como Bom Selvagem, Jean-Jacques Rousseau. E ao seu lado nós temos aquele que é conhecido como o último dos melhores, o virtuoso, o defensor da temperança e da coragem, o que defende a felicidade em primeiro lugar, Aristóteles. Lembrando que o combate de argumentos filosóficos você só vê aqui na Utopia TV. Aproveita para meter a porrada no like e compartilhar para todo mundo ver a trocação aqui. E para mediar este combate épico, ele mesmo, o escritor de contratos, o isentão da tábula rasa, mais conhecido como Fechadura, John Locke. Pessoal, segundo informação consta aqui da nossa produção, já teve trocação de farpa entre os dois lados, não é isso mesmo, Kelvin Ferreira? É isso mesmo, Kelvin Medeiros. O lado negro da força disse que o ser humano é mau por natureza, mas a turma do Deixa Disso não deixou nada disso barato. Eles acenderam a lanterna e disseram que o ser humano nasce bom e depois fica ruim, mas segundo eles, a culpa é dos outros. É com você, Kelvin Medeiros. Galera, para comemorar o nosso 10º programa, a gente resolveu trazer esse grande debate de ideias filosóficas, mais conhecido como CAF, Combate de Ideias Filosóficas, que a gente vai trazer duas opiniões divergentes sobre o mesmo assunto, e nesse embate que já dura séculos e séculos. O tema de hoje vai ser: o ser humano é bom ou mal por natureza? E aí, o que vocês acham? Já aproveita e comenta aqui embaixo a sua opinião a respeito antes de assistir o vídeo, hein? Depois do vídeo, você pode comentar de novo dizendo se você continua com a mesma ideia ou se algum dos argumentos aqui apresentados foram suficientes para fazer você mudar de ideia. Galera, como a gente sabe que só tem 5 pessoas assistindo os nossos vídeos, a gente resolveu fazer uma coisa diferente e exclusiva para vocês, beleza? Então, o que você acha? Será que o homem é mau por natureza ou será que o homem é bom por natureza? Para isso, a gente vai analisar rapidamente os argumentos de 2 autores em cada uma das vertentes. Para defender as ideias de que o homem é mau por natureza ou algo parecido com isso, a gente vai falar do Thomas Hobbes, que já temos um vídeo aqui sobre ele, e sobre o Nicolau Maquiavel, que ainda não temos o vídeo, mas iremos ter em breve. Para fazer o movimento dialético de síntese, nós temos que ter a antítese, ou seja, aqueles que vão defender que o homem é bom, ou alguma coisa parecida com isso. Para isso, nós trouxemos aqui o contratualista Jean-Jacques Rousseau, que nós já temos um vídeo sobre ele também, e o grande Aristóteles, mais um vídeo aí para vocês assistirem. Se você não assistiu nenhum desses vídeos ainda, já corre lá no canal, clica na lista de reprodução, sei lá, sou de humanas e assista a todos os nossos vídeos. Galera, a gente vai começar apresentando os filósofos do mal, a galera do mal, porque o mal, não sei que diabo é que tem, mas ele consegue cativar melhor as pessoas. Não era para ser assim não, mas fazer o que, né? A gente trabalha com o que tem. Então vamos lá. Começando pelo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele escreveu no seu livro Leviatã que o homem é o lobo do homem. Com essa ideia, ele deixou claro que o ser humano ele é tão perverso que ele é capaz de, inclusive, eliminar o seu semelhante, se aquela pessoa estiver disputando com ele o mesmo objeto ou objetivo. Ele defendeu que no estado de natureza, a liberdade
liberdade do ser humano é tão grande que ele pode, inclusive, dispor dessa liberdade em cima da vida de uma outra pessoa. Ele vai dizer que a vida do ser humano no estado de natureza é curta, sórdida e embrutecida. Porque uma hora você está de boa lá, tranquilo, tomando sua aguinha, vivendo como se não houvesse amanhã. E na outra hora você simplesmente é pego de surpresa e você sofre de uma morte violenta. Galera, o Thomas Hobbes ele não defende explicitamente que o ser humano é mau por natureza, mas ele vai dizer que, por exemplo, no estado de natureza existe esse combate, que ele é natural, inclusive em virtude da liberdade absoluta que o ser humano tem. Mas ele diz também que o ser humano ele tem como primeira lei a autoconservação. Ele vai lutar pela sua própria sobrevivência. E isso vai fazer com que o ser humano acabe obedecendo a algumas regras. E por isso que o Estado teria sido criado, para dar uma freada aí de caminhão, quase, ou até pior se você quiser, nessa malignidade aí que o ser humano tem. Por outro lado, nós temos o escritor do O Príncipe, talvez o livro que deu origem à ciência política. Inaugurou uma outra forma de se observar a política, com o realismo político. Mas depois eu falo melhor disso. Nesse livro, Maquiavel vai dizer que o homem é mesquinho, que ele é egoísta e que ele só pensa em si mesmo. Ou seja, a principal característica do ser humano para o Maquiavel é o seu egoísmo. E em virtude desse egoísmo, o ser humano acaba fazendo algumas coisas que são vistas como más, como por exemplo, roubar, matar os outros. Tudo em vista do seu benefício próprio. Inclusive, essa é uma ideia bem marcante do O Príncipe. A função da política é garantir ao príncipe que ele continue no poder. Para isso, não interessa se ele tem que ser bom, se ele tem que ser mau, se ele tem que ser amado, se ele tem que ser temido, se ele tem que ser uma raposa ou se ele tem que ser um cachorro. Ele só tem que conseguir continuar governando. Maquiavel também ele não chega a falar, pô, o cara é mau, mas você pode utilizar ele para defender essa ideia. Tanto as ideias do Hobbes quanto as ideias do Rousseau são facilmente utilizadas para defender essa ideia de que o ser humano ele nasce ruim, né? Que é a besta fera, que é o trem ruim mesmo, o homem do saco, né? Coisa ruim, a boneca do mal, a encarnação do mal, o satanás, o chifrudo, mochila de criança. Do outro lado, galera, nós podemos utilizar argumentos de outros filósofos. Esses já chegaram a ser mais diretos, como por exemplo o Jean-Jacques Rousseau. Foi um filósofo iluminista que prestou uma grande contribuição para esse movimento, e no seu livro do Contrato Social e em outras obras, como por exemplo o Emílio, ele vai defender que o ser humano ele nasce bom. Inclusive, ele é o criador da ideia do bom selvagem, ou seja, fora da vida em sociedade, o ser humano ele é 100% bonzinho, não tem inveja, não tem vontade de matar ninguém, ele só quer comer, dormir, levar uma vida simples, feliz e sossegada, sem mais complicações. Ou se você quiser, como diz aquela canção, levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. É isso aí. Então, galera, o Rousseau defende essa ideia de que o ser humano ele nasce bom, mas ele vai dizer que ele é corrompido graças à criação da propriedade privada e depois pela própria sociedade, que ao invés de acabar com essa mácula que é a propriedade privada, ela cria o Estado para proteger essa propriedade. Então, tá confusão. É dele a frase: o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E junto dele eu trouxe o nosso querido Aristóteles, o grande filósofo do apogeu da filosofia grega antiga. Você sabia que, etimologicamente, o nome Aristóteles significa o último dos melhores? Aristos vem do grego, que significa bom, ou bons, ou melhor, se você quiser, e telos significa finalidade, fim, ou seja, o último bonzão, o último cabulosão, o último turn down for what? O Aristóteles, ele também não vai defender que o ser humano é naturalmente bom e nem que ele é naturalmente ruim, mas no seu livro A Política, ele escreve com todas as letras: o ser humano é um animal social, ele é um animal político. Em grego, zoon politikon.
Lembrando que o termo política vem do grego polis, que significa relativo à cidade, né? Coisas da cidade, beleza? Então, por animal político, o que o Aristóteles estava querendo dizer? Que o ser humano ele tinha essa necessidade de viver em grupo, de que ele era sociável, de que ele era amigável. E mais, Aristóteles vai defender que a finalidade última da vida humana é alcançar a boa vida, a eudaimonia, ou se você quiser, a felicidade. Quando a gente passa do plano individual para o plano coletivo, que é o plano da política, o Aristóteles vai dizer que o fim último da política é alcançar o bem comum. Para que se alcance o bem comum, obviamente você não pode sair por aí ferrando com as outras pessoas. Isso dá margens para que a gente interprete que as pessoas, se elas não nascem boas, elas pelo menos têm que ser boas para cumprir o objetivo maior da sua vida. Então, de um lado, nós temos aqueles que defendem que o ser humano é mau por natureza, e de outro, nós temos aqueles que defendem que o ser humano é bom por natureza. E nós temos esse choque de ideias que é milenar. Inclusive, o Thomas Hobbes e o Maquiavel escrevem os seus textos de política na tentativa de refutar o texto do Aristóteles. E o Rousseau, ele faz uma espécie de resgate das ideias do Aristóteles e do Platão para tentar escrever a sua teoria política, refutando, brigando, chegando na voadora no Thomas Hobbes, inclusive, que é o que está ali inserido na tradição do contratualismo. Por último, nós temos o time dos neutros. Os não sei, os não concordo e nem discordo, muito pelo contrário, os em cima do muro. Aquele que quando bate um vento, ele vai cair para um lado. E eu acho que você sabe qual é. Que é o John Locke. O John Locke, ele não vai defender que o ser humano é bom e nem mal também. Mas ele vai dizer, inclusive, não na sua política e nem na sua ética, mas na sua teoria do conhecimento, que o ser humano é como uma folha em branco. Disso nós podemos extrair a ideia de que nós não nascemos nem bons e nem maus, mas que, de acordo com o nosso contexto, com aquilo que a gente vai vendo, inclusive, o John Locke ele fala muito disso, da experiência que vai marcar a nossa mente, que vai criar as nossas memórias, ou seja, dependendo daquilo que a gente vê, do nosso contexto, a gente pode acabar puxando para um lado ou para o outro. E aí, o que vocês acharam? Você acha que o ser humano é bom, é mau? Ou nem o neutro, que ele é fruto do meio? O homem muda a sociedade ou a sociedade muda o homem? Qual é a relação de causalidade nesse caso analisado? Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha para a galera ver e comenta aqui embaixo o que você acha. Não esquece, hein? Valeu, muito obrigado. Oh, Deus! Eu vou encher neném.